Ora, se calhar uma pequena apresentação para quem chegar aqui e ainda não nos conhecer. Ora, então, o meu nome é Sandra Caracol, sou aqui metade do projeto Super Pais Own Your Life. Foi até um convite do Evandro, que mais ligado à educação, porque eu sou bancária, venho da área das artes, mas fui parar a um banco há já 26 anos atrás. E surpresa das surpresas, não me identifico muito com aquilo, não é? Porque as coisas não eram propriamente assim muito agradáveis. E a minha filha, porque eu tenho 2 filhos, o mais velho já com 23 anos, a minha mais nova com 12, e ela é que veio para ondular o barco, que a quantidade de ondas, e fez-me de facto, obrigou-me a parar, a olhar para mim, a ter um bocadinho mais consciência do que é que se estava a passar, porque eu chegava muitas vezes a casa sem paciência para toda a energia dela, e isso levou ao processo de autoconhecimento. E é Boa um noite. resumo muito breve daquilo que para já eu posso adiantar. Avançar tu? Bom, sim, eu sou o Ivandro Cabral, como me conhece, estou só a outra metade desse projeto. Sim, convidei a Sandra porque ela esqueceu de dizer que é uma profissional da área do coach, emotional coach. Eu, entretanto, sou músico profissional, saxofonista e também sou pai de 5 filhos, tenho um grande laboratório em casa e a paixão pela educação. O que me levou à educação foi a música, é um fato, mas a verdade é que, e continua a abrir portas na educação para mim, é o trabalho com música, mas a questão é que eu não me dava bem com a escola, não me dava bem também com a forma que os meus pais me educaram. É verdade que tanto os meus pais, a família, a escola, todos os professores faziam o melhor que sabiam, que aprenderam. Mas aquilo para mim não me fazia muito sentido. E daí, como acabei quando saí do conservatório, fui trabalhar numa escola que tinha uma pedagogia diferente, Waldorf, e eu pensei, afinal há coisas diferentes. Aí comecei a explorar, a aprofundar nisso e é uma paixão mesmo. E convidei a Sandra para esse projeto porque acho que podemos fazer a diferença na vida das pessoas, na sociedade. Começa tudo na educação, em casa, nas crianças, na escola. Afinal, aprendemos com toda a gente o tempo todo, não é? Portanto, quanto mais tiverem outras ideias de como educar, se calhar conseguimos construir um mundo melhor. Estou a tentar dar o nosso, estamos a dar o nosso contributo para isso, não é? Que é o que acreditamos. Exatamente. E pronto, com 5 filhos, né? Queria uma escola diferente para eles. Não vou a tempo, se calhar, de mudar muita coisa, mas em casa mudo. É onde a gente começa, não é? Onde temos o Sim. maior controle, por assim dizer. Queres falar um bocadinho aqui dos super o projeto, só muito brevemente, antes de passarmos ao que nos trouxe aqui ao assunto de hoje? No assunto de hoje, os Super Pais on Your Life. Para nós, esse nome Super Pais pode indicar uma coisa, mas nós entendemos como outra. A verdade é que Super Pais para nós são aqueles pais que não que não têm medo de se humanizar, pronto, de assumir a sua humanidade, que choram, que sorriem, que gritam também, às vezes, que se passa da salto à tampa, né? Aquele pai perfeitinho, tipo a mãe do Ruka, por exemplo, os pais do Ruka. O pessoal conhece esse desenho animado do Hulk, que é tudo muito perfeitinho, né? Portanto, não, são seres humanos, os super pais. E quando reconhecemos essa humanidade, começamos a abordar a educação de outra maneira. E nós queremos mostrar isso nesse projeto Super Pais On Your Life. A Maristela está a dizer lindos. Nada, boa noite. Boa noite, E eu Juliana. Boa também noite, queria Marcela. acrescentar aqui que para nós super pais também é assumir a responsabilidade, que a educação começa em nós, que o comportamento que nós tantas vezes queremos mudar nos nossos filhos tem que começar por nós, porque eles espelham-nos muito mais do que às vezes nós temos consciência daquilo que acreditamos, e é também uma das características para nós que identificamos naquilo que nós chamamos de super pais. Não são com superpoderes, mas são realmente seres humanos que são corajosos, daí o super, porque não é fácil nós assumirmos, mas
Não é fácil olharmos para nós, não é fácil assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, pelo nosso comportamento. Mas desejamos que as crianças assumam, não é? Eu não sei se depois exigimos muita coisa deles, muito mais do que nós, é verdade, é verdade. Sim, hoje chegamos ao castigo. Eu posso começar com uma provocação. O castigo faz parte da educação, né? Da nossa educação tradicional, nosso modelo educativo tradicional. E afinal, eu fiquei de castigo muitas vezes. Eu e meu irmão eram 2 centinhos. Coitadinhos. Só fazia asneira para todo lado. Mas, e fomos educados. E resultou até, porque eu estou aqui vivinho da Silva, não é? Se calhar não resultou tanto assim. Vamos falar um bocado sobre castigo. E podia começar com uma frase aqui, uma provocaçãozinha da cofundadora da educação positiva, que ela diz assim, vou ler aqui: de onde tiramos a ideia louca de que para fazer com que as crianças se portem bem, primeiro devemos fazê-las sentirem-se mal. Se alguém quiser opinar sobre isso. Boa noite, Sônia Robalo, tudo bem? Boa noite, Sónia, linda. Beijinhos que acha dessa? O que pode dizer dessa afirmação, dessa frase da cofundadora do modelo educativo, que é a Jane Nielsen? Ver se a Sónia nos diz aqui alguma coisa, mas queria pôr aqui quem está a ver. Quem está a ver, exatamente. Queria aqui dizer que já vi alguns vídeos que circulam por aí, por acaso tenho que ver se encontro o link para um deles, em que entrevistaram crianças e elas próprias dizem que acreditam que os castigos são importantes para respeitar, para se portarem melhor. Então, acho que é uma coisa que, de facto, está muito incutida na educação, na nossa cultura, que, de facto, precisamos nos sentir mal para portar bem. Eu acreditava nisso até há pouco tempo. Porquê? Eu tinha alternativa nenhuma, não é? E foi graças a ti que eu cheguei a este mundo da parentalidade consciente. E de facto, agora que começo em prática muitas das coisas que estou a aprender em casa com a minha Joana, que é uma terroristazinha, pronto, assim, aquelas muito teimosas, ser sempre o porquê e porque não, e aquelas coisas, e eu noto que há, de facto, alternativas ao castigo, funcionam muito melhor. Tenho pena não ter subido mais cedo, mas pronto, não interessa, sei agora e estou a começar a pôr em prática agora. E por que achas que o castigo não... Por que achas que o castigo não funciona? Aqui a Jane Nielsen também acha que não funciona. Eu tenho lá os meus motivos para achar que não funciona. Funcionou, não é? Nós estamos quando colocamos uma criança de castigo, damos um grito, qualquer coisa por castigo, aquela ação que ela estava a fazer para imediatamente, não é? É um fato. Assim. Sim, como as vezes que eu já tirei o telemóvel à minha Joana, não é? No imediato, naquele dia e a seguir também funciona. E a seguir ela também já está, mas dura muito pouco tempo, um curtinho, daí a poucos dias já está outra vez. Ou poucas horas. No caso do telemóvel, não, é poucos dias, ainda dura alguns dias, é só poucos dias, mas é mais do que horas. O castigo. Da onde que vem o castigo? O castigo, para já, vem sempre do exterior à criança, vem parte dos pais, não é? Ou dos professores, do cuidador, quem está com a criança, parte sempre dessa parte exterior. A criança recebe uma punição, por uma má atitude que teve, é punida, vai lá, cumpre tua pena. Quero ver, vou ver como você vai lidar com essa pena agora, ver se aprende. Mas o fato que vem de nós parte sempre do sentimento de raiva, de frustração, de medo. Será que esse menino vai aprender o que vai ser da vida dele no futuro, não é? Exatamente. Se não aprende que nos pode portar assim. Então, vem sempre parte sempre de nós, mais uma vez, fora de criança, do movimento de raiva, mesmo de fúria, de frustração, de novo, e muitas vezes já resignado, né? De novo, vai para o castigo. A própria criança, quer que eu cumpra a pena agora ou depois castigo? Percebe? Já começa. E depois salta a tampa mais um bocadinho. Espera lá aí um bocadinho. Espera aí. É que eu queria que tu também respondesse à tua pergunta. Porquê é que para ti o castigo não funciona?
O É que tem que castigo ser só não... eu responder. Tá? Deixa a Sónia dispara momentaneamente. Pois, não funciona. Porquê? Lá está. Primeiro porque parte de fora de mim. Eu não estou a aprender... Quando a gente diz assim, vai para o teu quarto castigo pensar no que fizeste. Acha que uma criança no quarto vai estar a pensar, epá, fiz mal, portei mal, Devia ter feito sim. aquilo. Não, Pá, não, nunca mais vou voltar a fazer. não, nunca mais. Olha, aprendi a lição. Isso realmente foi. Não, porque para já não partiu dela. Ela não teve a consciência da consequência daquilo que fez. E muito pior, como saiu de um sentimento de raiva dos pais, de quem o colocou de castigo, ela também vai ficar frustrada, também vai ficar com raiva. E por vezes sente-se injustiçada e desperta N sentimentos ali. E esses sentimentos ficam lá dentro e acompanham a criança para a vida toda. Aconteceu comigo, é com certeza que acontece com muita gente. Mas o fato é que o castigo não leva a criança a ter a noção da consequência, não leva a assumir a consequência, parte sempre do outro. Por exemplo, o miúdo não faz trabalho de escola, fica lá muito tempo para fazer, não pode ir jogar futebol com. Acontecia muito comigo e com o meu irmão, sobretudo com o meu irmão, que era muito fixe para a escola. O meu irmão era o campeão na escola. Então, o que acontecia? Eu dizia, minha mãe não me deixa, não acabei os trabalhos, é sempre a culpa de alguém, nunca é dela. Exatamente. Percebe? Não é porque eu me portei mal. Não porque é minha mãe que me deixa, meu pai que me deixa, a professora que impôs esse castigo. Quantas vezes chego da escola, a professora pôs o castigo hoje, os miúdos, não é? Mas por quê? Não sei. Olha, porque andei lá a brigar, mas depois me castigo. Percebe? Não é, vem sempre do exterior. Não é levar a criança, depois é aqui estão de costas viradas uns aos outros. Portanto, acho que não funciona, para além das sequelas emocionais que deixa. E posso citar algumas aqui, talvez as principais. Tem aqui uma cábula. O ressentimento é uma Olha, delas. espera só um bocadinho. Estás a acelerar muito. É um Tá exemplo que eu bem. gosto imenso, que até foste tu que deste, Eu começo a e falar, não que paro, é não é? o exemplo, é quando estás ligado à eletricidade. Há um exemplo que tu deste e que eu acho que é fantástico, muito típico. Não sei se nos outros países também há uns que é mais, outros que é menos, mas nós temos cá muito, que é aquela questão de irmos numa. Olha, eu que moro em Sintra e C19, não é? Com os. Boa noite, Catarina. Com os. Agora com os semáforos, mas não é semáforos, como é que se chama? Os controle de velocidade, os radares. Os radares, sim. E Olá, e Catarina, boa noite. eu nunca faço isso, não é? Mas há muita gente. Eu não. Já alguns, não vai estar aqui algum polícia a ouvir, ainda sou multada. Mas há quantos e quantos chega ali àquela zona que a gente já sabe que está lá o radar e abranda. Acho que isso é daqueles exemplos mesmo ótimos, porque a gente sabe que vai ser castigo, o castigo vai ser a multa. Portanto, será que o Oh, castigo, não é? Desenvolve lá o, isso, que esta analogia foi o, tua. isso é também para levar já a questão, nós colocamos, mas nós próprios, queremos que as crianças portem bem, mas nós próprios também damos esse exemplo. No dia a dia, essas mensagens não verbais e nos atos, nas ações que também só funcionamos com o castigo, com a pena. E isso é da alta velocidade, é isso mesmo. Na autoestrada, o pessoal acelerar, sabe que tem o radar ou está lá abrandam. A consequência imediata seria multa. Mas, mas há outras consequências que pode ter com esse ato, não é? Por exemplo, causar um acidente. Causar um acidente pode, tipo, ceifar a vida dos familiares que estão dentro e de outras pessoas que estão a conduzir na normalidade e vêm-se envolvido naquele acidente. Por exemplo, é que nós não o Nós castigo... estamos só com medo do castigo, que é da multa, mais nada. Exatamente, exatamente, mas não temos a noção da consequência que pode ter aquele ato, né? E é um fato, se há um limite é por algum motivo. É um fato, e nós estamos com medo do castigo, ok? E adultos a dar esse exemplo aos nossos filhos, não é? Portanto, como queremos que eles se portem bem também. É assim que fomos Portanto, educados, é assim que nós sabemos e lá está. A maior parte de nós não sabe alternativas, não é? Portanto, continuamos a fazer aquilo que todos muitos acabamos por dizer que funcionou, porque eu estou aqui, eu sou uma pessoa responsável, eu tenho um emprego, portanto, é tudo muito bonito.
Agora, se formos Não digo esmiuçar, que se calhar não as é. coisas não são assim tanto, não é? Sim, isso resultou, lá está, resulta no imediato e vamos lidando com esse medo do castigo, fazendo uma coisa aqui, driblando para ali, não sei o quê, driblando as situações. Mas há coisas que nós não driblamos. Sabe quais são? As que Conta. ficam cá dentro. Você sabe que você é especialista em Sei. emoções. As que ficam cá dentro, todo o rancor que fica aqui dentro, essas emoções negativas que acabam por moldar a nossa realidade também. Posso falar daquelas agora? Vai, Dessa avança lá parte? agora. Conta lá. Pá, vou falar de 4. Para mim são muito. Ok. Eu vi-me envolvido aqui numa dessas. Ressentimento. Quando nós colocamos uma criança de castigo, no nosso momento de raiva, de fúria, né? Só fazer uma parte. Os pais, na verdade, não querem castigar as crianças, querem educar. Nós queremos educar os nossos filhos, educar os alunos. Não queremos castigar. Só que a forma que encontramos para educar é o castigo para eles perceberem Exatamente. que é uma Não conhecemos consequência outra. daquilo. Exatamente. Essa coisa da consequência e castigo também tem que ter muito cuidado com isso. Hein? Estão muito próximos ali. Mas, vamos lá. O ressentimento. Pus uns exemplos aqui. Uma criança pensa, foram injustos comigo, não posso confiar nos adultos. Não é? Tipo, aquela figura do pai que está ali para orientar, para proteger, de repente salta a tampa, grita, põe de castigo. E a criança sente-se, fica ressentida, né? E por vezes Há até mesmo algumas situações a criança até reconhece que fez alguma coisa errada, mas há outras que não. E muitas vezes nem compreende o que é que. o Porque há coisas que porquê. são naturais das crianças, não é? Ter Sim, e por vezes determinadas atitudes. sim, e por vezes é desproporcional o castigo com a atitude, com o ato em si, com o mau comportamento em si da criança, não é? Depois, olha, a vingança. A vingança é uma maravilha, né? Os putos estão com raiva, vai ver. Ganharam por agora, mas vão ver mais tarde como é. Tipo, e aí eles ficam revoltados que, tipo, conheço tipos assim. Não perde a oportunidade depois para Sim, sim, sim. massacrar. Depois a rebeldia. Farei exatamente o contrário, aquela do contra. Costumamos dizer que aquele chamamos o do contra, né? Que faz ao contrário mesmo para picar miolos. Eu também entro por Mesmo. aqui também do pica-miolos, para provar que não podem obrigar-me a fazer o que querem. É essa cena. Olha, e depois tem outro que eu coloquei aqui, que é o retraimento e submissão. Da próxima vez não me apanhem. Tipo, a criança vai, se calhar ela vai de medo, vai ser submissa de medo, porque não sabe qual vai ser o castigo. Por vezes também, acontece muitas vezes. Tem a ver com o exemplo que te acabámos de dar. A próxima vez não me apanham. Portanto, a gente até passa devagarinho pela zona onde está o radar. O resto não. Sim, Até só exatamente. comportar bem naquele momento, não é? Faz Naquele momento, aparências. portanto, muitas vezes de medo a criança. Olha, a Catarina pôs um comentário, já vamos lá, Catarina. Muitas vezes a criança de medo, e eu identifico-me aqui, já sei se ia fazer essa pergunta para mim, mas a criança de medo portava-se bem porque nunca sabe o que vem dali. Também tem muito a ver esse castigo, às vezes é aplicado, e às vezes nem tem castigo, pela mesma ação num dia, se o pai está mal disposto, com alguma coisa aconteceu no trabalho, ou a mãe, vão ter uma atitude, tipo, o castigo vai ser mesmo desproporcional com aquilo, vai ser mesmo castigo, e por vezes estão bem dispostos, está tudo bem, vai de novo a hoje, percebe? Portanto, acabam por ser coerentes na incoerência. Também já podemos falar nisso daqui a pouco. E outra coisa, Espera aí, que eu estou a pôr aqui o comentário da Catarina, que está realmente muito bom. Que dá menos trabalho pôr de castigo do que tentar perceber o que é que levou a criança a comportar-se daquela forma. Sem dúvida. Grande verdade. sem dúvida nenhuma. Lá está o resultado imediato, né? É o imediatismo. Por isso que, se calhar, eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade de fast food, é tudo rápido, imediato, estrelas aparecem no YouTube de um dia para o outro, tudo. A malta vai aprender um instrumento musical, quer já sair a tocar, é tudo muito rápido. Ninguém quer ter muito trabalho hoje em dia, é tudo instantâneo. E também essa coisa do retraimento e submissão também dá um grande choque na autoestima da criança. A criança vai sentir, pá, eu não faço nada direito, eu sempre a fazer asneira. E há quem diga isso em adulto, até hoje. Eu conheço uma pessoa que é assim, está sempre com essas coisas.
Eu Mas pronto. cresci assim, já não sou neste momento, mas cresci assim mesmo, sem nenhuma autoestima nem autoconfiança. Parecia que nada do que eu fazia, achava que não fazia nada como deve de ser, achava que não merecia ser amada, que não tinha qualquer valor, e isso tem mesmo. Eu era uma das coisas também, a submissão, embora por lá também tivesse a revolta, não é? Sim, sim. Aquela vontade de contrariar, mas a submissão falava mais alto, portanto eu tinha que me calar e guardava cá dentro. E há uma frase também que é que nós passamos a nossa vida, toda a nossa vida a refazer ou pagar as contas dos primeiros 7 anos da nossa vida. Há quem diga isso por outras palavras, mas basicamente que os primeiros anos da nossa vida são essenciais para a forma como nós vamos seguir, como nós olhamos para nós próprios, como encaramos a vida, é essencial mesmo, não é? E isto Sim, aqui eu posso dizer, muito relacionado. eu posso dizer que acho que todos acabamos de passar pelos 4 aqui, que é ressentimento, vingança, rebeldia, retraimento, com submissão, pronto. Mas o ressentimento foi muito forte para mim. Por quê? O meu irmão, eu fazia asneira, mas o meu irmão era o campeão lá de casa. Acho que era da família, ele era mesmo bom nisso. E muitas vezes via-me de castigo. Ele também ficou muitas vezes de castigo por minha causa e deve ter ressentimento. Mas o fato, eu ficava muito ressentido mesmo. Via de castigo, por vezes apanhava também, não foram poucas as vezes, mas sentia muito ressentimento mesmo. E a outra é a submissão. Estava sempre a prever as situações, a manipular e com medo, ou porque já previa o que vinha, ou porque nem previa qual seria a reação naquele dia dos meus pais, ou avós, ou professores. Portanto, estava sempre e via naquela coisa, medo mesmo para pá, só que se cara não vou fazer nada, vou ficar de castigo, por favor. Portanto, Pois, também. foi muito presente na minha infância essas duas. E trouxe para a vida, trouxe mesmo baixa autoestima, essas coisas todas. Isso já, felizmente, é um processo que já está superado. Muito trabalhado também. Ou sem muito trabalhado, né? Olha, É aquelas a coisas. Catarina pôs Sim, aqui um outro comentário. Quando erramos, devemos saber pedir desculpa. Eu erro muitas vezes, mas também sei reconhecer que errei, e o meu filho diz-me: não faz mal, mamãe. Isto era uma das coisas que nós estávamos a falar ao início, não é? A nossa capacidade, enquanto super pais, de reconhecermos que erramos, e que infelizmente há muitos pais que têm dificuldade, mas que é de facto tão importante para eles que nós sejamos capazes de reconhecer que também erramos. Dá outra perspectiva também, outra conexão entre os pais e as crianças, não é? Queres acrescentar aqui alguma coisa a dá, este comentário? eu acho que cria conexão e também já está a começar a dar outro exemplo para a criança. Que, Exatamente. que para assumir a responsabilidade não tem problema não, ok, enganei-me, da próxima vez eu vou fazer melhor. E assumir os próprios erros, o próprio pai já está a dar outro exemplo, um exemplo diferente para a criança, não é? Que também Portanto, erramos, não o é? caminho. Que as crianças, Sim, quando sim, nós assumimos que erramos, as crianças também sentem que têm o direito de errar. Já não estamos em cima delas como quase um carrasco que não, que se erras ficas de castigo. E infelizmente, é claro que não somos todos iguais, ainda bem, somos todos diferentes, mas alguns pais têm mais dificuldade de facto em reconhecer esta tal sim, humanidade que tu tanto falas. sim. Sabe que eu comecei a usar essa humanidade com os meus alunos. É o que eu chamo de humanizar o conhecimento e a relação com os alunos. Em casa era espeto de pau. A educação que eu tive, por vezes, nos momentos, umas fases piores, eu voltava ao padrão dos meus pais. O grito, o castigo, né? Mas comecei a aplicar na escola isso que a Catarina está dizendo. Desculpa, aconteceu uma coisa muito curiosa, alguns aninhos que enganei-me, como toda a gente, né? Sou professor de música, estou a tocar e engano-me. E pedi desculpa. E os miúdos ficaram muito abismados. Olha, eu pedi desculpa. Olharam uns para os outros, olhos arregalados, que era uma escola privada, muito rígida nesse aspecto. E os putos olharam uns para os outros e está a pedir desculpa. É isso Ficaram é que mesmo eles não estão abismados. habituados, pois. Que o E professor quer foi, dar foi aquela curioso. imagem de que está além de qualquer erro, de qualquer falha, não é?
E continuamos a ser humanos, continuam a ser humanos, todos nós. Continuamos e falhamos, e erramos. Hoje em dia já está muita coisa diferente, mas há certos círculos ainda que têm essa questão. Tanto Eu acho que escolas está de todo privadas, lado. Acho que todo está em lado, todo lado. Há uns professores mais do como, que outros, mas em todo lado há como das no duas projeto, coisas. como o projeto que eu trabalho hoje também, que é com jovens em risco, que também acontece a mesma coisa. Eles não estão habituados com adultos, lhes peçam desculpa e assumam. Não estão habituados. Ponto. E acham estranho criar essa relação que alguém que confia neles, que dá responsabilidade, que o convida-os a participar na preparação das coisas. Eles não estão habituados a isso. Em os filhos, em os alunos. Portanto, eu levo tenho essas duas experiências, né? Com os filhos dos outros e com os meus, que não são poucos, são 5, como já disse. Exatamente. Não sei se alguém de quem nos está aqui a seguir se quer dar um bocadinho do seu lado com que alguma destas Se situações se identifica com essa identifica mais, nossa, exatamente. com a nossa ideia do castigo. O castigo faz parte do modelo tradicional de educação. Agora, não sei se daqui a pouco vamos falar da alternativa, mas era importante que os nossos ouvintes aqui, a nossa audiência, partilhasse as experiências. Exatamente. Se concorda com essa questão do castigo, do que nós estamos a falar sobre o castigo. Se não... Catarina diz que passa a ideia de que temos de ser perfeitos e isso é errado. Concordo em absoluto. E é uma pressão na criança, mas aqui são as nossas expectativas, né? Nós não somos, conhecemos isso, mas queremos que a criança seja perfeita. E coloca muita pressão nelas, nos nossos filhos, dentro do desempenho como filho, também como aluno, colocar a pressão. Depois, como aluno, a pressão é dobrada, é dos pais, dos professores, da escola, da sociedade. É uma pressão que nem nós suportamos, no nosso trabalho estamos sempre com... E há muito aquela questão do castigo que já devias saber, já devias, não é? Que essa questão do não aceitarmos que a criança comete erros e que está a aprender, que está a crescer, que ainda tem tantas partes do seu cérebro em desenvolvimento, que acho que é muito esta questão do já devias saber, já devias saber fazer as coisas, já devias saber as coisas na matéria da escola, já devias saber que é feio portar-te assim. Não achas? Eu acho, nisso tem uma coisa para mim que é muito direta e diz tudo. Já devia, nós estamos, na verdade, estamos a dizer à criança que ela devia ser outra coisa do que ela é realmente. Exatamente. Isso diz tudo. Não gosto de ti assim, tem que ser assado. Devia ser como primo, como irmão, como irmã, como o teu coleguinha, fez os trabalhos todos, em casa portas tão bem, o devia, as comparações, né? Vem sempre na linha das comparações, o devia também. Mas eu não estou a falar desse devia, estou a falar daquele que está subentendido com um castigo. Quando a gente põe a criança de castigo, é porque ela já devia saber portar-se melhor. Então, como não sabe ainda, vai ficar de castigo. Mas muitas vezes comparamos. Quando falamos esse devia... Eu sei que sim, eu sei que sim. Tá bem, esse não é, pronto. Mas sim, faz mostra. Pois faz, seja de uma forma, seja de outra. Mas eu estava a referir-me realmente aqui à questão do castigo, que nós, como a Catarina dizia antes, de tentarmos perceber o que é que levou a criança a comportar-se dessa forma, parece que partimos logo para aquela assim, não, tu já devias saber portar-te de outra forma, tu já devias saber... Já tens idade para isso, já ficaste tantas vezes de castigo. E continuas E agora lembrei-me numa questão até da minha Joana, que no terceiro ano tinha uma professora de yoga que punha as crianças todas durante 50 minutos a fazer diversas posições de yoga. E a senhora, não quero entrar em pormenores, mas entraram a Joana e ela entraram num nível de incompatibilidade tão grande que a minha Joana pura e simplesmente se recusou a fazer o que quer que fosse. Ficava de braços cruzados e não fazia nada do que a professora dizia. E nem a professora, nem a diretora da escola que foi chamada, ninguém se lembrou de perguntar à Joana o porquê que ela estava a fazer aquilo. Portanto, houve recados, houve chamar a mãe à escola, e quando eu perguntei, mas perguntaram à Joana porquê? Não.
E eu fico assim, mas porquê? Porque isso para mim devia ser a primeira coisa. O que é que se passa? Porquê é que te estás a portar dessa forma? Devia levar em consideração a criança, mas lá está, nosso modelo educativo faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É complicado. E depois é difícil a criança, se não chegarmos à criança e envolvermos a criança na atividade, seja os nossos filhos, seja os alunos, eu faço com meus alunos isso, envolvo-os mesmo nas atividades, eles têm uma palavra a dar o que vamos fazer, como vamos fazer, claro, dentro daquele limite, né, tem sempre os limites que nos podem passar, temos um objetivo, está tudo delimitado, delineado. E dentro disso eles têm liberdade. Quando eles participam seja né, os alunos, seja os nossos filhos, quando participam né, nesse processo de escolha de educação, de escolher até as consequências dos boas e São dos mais, muito vão para mais aí, responsáveis em todos os eles aspectos. envolvem-se. Exatamente. E é fácil, se nós olharmos para nós vamos perceber isso, porque nós também somos assim no nosso trabalho. Se nós estamos envolvidos na solução, se as nossas ideias contam, damos tudo para aquele trabalho. Se somos limitados a receber ordens, e muitos querem também, estão habituados, gostam disso, de receber ordens, se manda fazer, que eu faço e acabou. Não querem ser responsáveis. Mas muitos de nós, eu, por exemplo, gosto de participar da solução, da criação das coisas, e fico muito mais interessado, o trabalho fica muito mais agradável, eu já faço o que gosto, né? Já sempre Mas essa vantagem que não é da grande maioria. tanto a tocar, tanto como músico, instrumentista, como professor, e professor ligado à música, então estou no paraíso, né? Portanto, mas é um fato. Mas nós no trabalho, se nos derem essa confiança de participarmos, de conseguirmos configurar, até o nosso próprio horário, mesmo que seja recebo uma ordem para fazer, mas se eu tiver liberdade naquilo que eu estou a fazer, para criar, para fazer algo diferente, nos sentimos muito mais motivados, não é? E a mesma coisa acontece com os nossos filhos em casa ou na escola. Só damos a ordem, vocês recebem, façam e acabou. E é assim, nós sabemos. Olha, está aqui a Mónica, que agora é que vi, que dizia há pouco a perfeição ou responsabilidade, que é mesmo, que era aquilo que é exigido. A Catarina dizia: não se respeita o ritmo de cada criança, fala-se na teoria, mas na prática isso não acontece. Infelizmente, são as escolas, pelo menos aquela 90% daquelas que eu vou ouvindo falar. E a Mónica diz: essa é a grande questão das escolas atuais. E continuamos a cometer um erro que já sabemos, porque. E eu tenho um filho com 23 anos, portanto, aquilo que eu estou a passar com a minha Joana passei de uma forma diferente, porque ele era muito mais responsável, mais bem comportado. Aquele aluno que os professores achavam que nunca perturbava, a culpa era sempre dos outros, da Joana é ao contrário, a culpa é sempre dela. Portanto, eu conheço os dois lados da equação, mas há uma coisa que eu já ouvia com ele e continuo a ouvir com ela, em que os professores adoram dizer que esta é a pior turma do ano. E vocês são muito mal comportados. E isso, há anos e anos e anos e anos que as pessoas dizem que os alunos são mal comportados e continuam a agir de exatamente da mesma forma. E atenção, eu não queria ser professora, não respeito isso, mas acho que está na altura de perceber que há aqui coisas que precisam de ser mudadas, não é? Mas pronto, já estou a desviar aqui um bocadinho do intuito desta live. Já está a desviar a frente só. Sim. É o castigo. Olha, eu já tive professores a pedir para eu colocar coisas nos relatórios que os miúdos portam-se mal, para os pais tomarem uma ação, castigarem. Mas eu digo, não vou pôr porque é comigo estão a se portar mal, não é a minha realidade. É para ajudar, não faço isso, desculpa, mas é um fato, já aconteceu. Que é para os miúdos, para os pais atuarem de outra maneira mais dura com as crianças, porque os professores estavam fartos do mau comportamento das crianças. Pronto, mas e lá vai para dar mais castigo aos filhos em casa. Estou muito bocudo, desculpa. Mas voltando aqui um bocadinho ao nosso tema, acho que se calhar estava na altura de falarmos então qual é a alternativa que pode ser dada e que nós já estamos a usar em nossas casas, não é? Ao castigo. E o que é que funciona afinal melhor do que o castigo? Queres levantar aí o pano? A palavra é consequência. Ok, tens de desenvolver. Tenho de desenvolver, vou desenvolver a consequência. A consequência é diferente.
Primeiro nós começamos a colocar, já estamos no outro estado, já não é o de raiva, de frustração, estamos a educar a criança a perceber que todo movimento que ela faz na vida, todas as ações que ela tiver, vão causar uma reação ou uma consequência, seja ela menos boa ou boa. E, portanto, a resposta é consequência. Há umas regras para que a consequência funcione, porque muitas vezes usamos o nome consequência, mas estamos a aplicar o castigo a mesma. Até escutei uma pessoa que eu sigo, uma psicóloga que eu adoro, e ela fez uma referência que eu achei fantástica sobre um paciente dela, que o miúdo chegou, ela é psicóloga infantil, o miúdo perguntou, então, olha, tia, lá no Brasil é tudo tia, né? É professora, é tia. Ô, tia, tio. Então, ele disse assim, olha, eu, quando não faço o trabalho, eu fico lá, não acabo os trabalhos de escola, o castigo é não ir jogar, descer outro dia lá embaixo, descer o prédio para jogar futebol com os meus amigos. Então, mas quando eu não faço também, a consequência é a mesma. Então, lá está. Depende de como aplicamos essa consequência, é um fato. E ele tem razão nesse raciocínio. A questão é, a consequência é, quando aplicamos a consequência, entramos num momento de diálogo com a criança. E dizemos, olha, a consequência, se você não faz esse trabalho, demora de fazer, em vez de fazer de 1 hora, vai levar 5 horas para fazer, lógico que não vai ter tempo de você ir lá jogar futebol com os teus amigos. Essa é a consequência de você demorar. A questão é, quando falamos em consequência, podemos dizer, você pode escolher, amanhã pode fazer diferente, em vez de demorar 5 horas, leva uma e vai lá fazer. O castigo não, é uma imposição nossa, vem do exterior. E aqui já conduzimos a criança num diálogo, no diálogo, percebemos, fomos em encontro a criança e explicamos para ela que a consequência dela demorar 5 horas é faltar tempo, mas ela vai escolher se ela vai no próximo dia, no dia seguinte, ela vai fazer, vai demorar. Ela vai ter perceber que essa foi, se eu demorar, eu não vou lá embaixo, a culpa é minha, é da minha mãe, né? Embora tenha sido o pai ou a mãe que decidiram a consequência, e aqui podemos fazer de outra maneira também, mas o fato é que ele vai levá-lo a pensar, aí ele está a pensar, não é? Não está sem imposto nada, olha, querido, isso é por isso que não vai, porque tu não cumpriste o teu papel, não é? Tem que fazer o TPC, se faz em tempo, leva 1 hora, vai fazer em 5 horas, obviamente que não dá para lá para baixo, não é? Mas a escolha é tua. E aqui é a grande diferença da consequência. Não sai do momento de raiva nosso, de frustração, mas começamos a estabelecer o diálogo com a criança e levamos a perceber. Depois tudo é oportunidade para analisarmos a consequência. Até olhar para fora, o primo fez alguma coisa, ou o adulto, até olhar para fora, ver o que você acha que vai ser a consequência, por que você acha que teve aquela consequência? Começamos a analisar as coisas, a criança vai perceber, vai crescer percebendo os factos, exatamente. Exatamente. E sabe que se alguma coisa acontecer, foi escolha dela. Nós só estamos ali para ajudá-las, para conduzi-las. E essa é a grande diferença, porque não vem no estado de raiva, não vem no estado de ódio, vem no estado de diálogo, de compreensão, e que tem que ter o diálogo não acontece, constatar tem que factos, acontecer. não é? Exatamente. Só isso. Vamos a conversar. Mas Exatamente. há uma coisa também que isto ainda é um bocadinho novo para mim, e que fazia-me um pouco de confusão de às vezes pequenas coisas que eles devem fazer e que não fazem, e que também aqui nós podemos arranjar um acordo com eles em tudo bem, tu tens estas obrigações, se não as cumprires, qual vai ser a consequência? E às vezes pode ir à mesma, retirar um telemóvel, retirar algum privilégio, mas se isso for acordado entre os dois, o que é que... lá está, como eu dizia, tens estas responsabilidades, são tuas. Se tu não cumprires isto, o que é que vai acontecer? E chegar aí a um consenso, a alguma coisa entre os dois. E se a criança assume essa responsabilidade, lá está. Quando acontecer, é um recorde. Olha, lembras-te do que é que nós tínhamos falado?
que é que aconteceu? Tu não cumpriste a tua parte. Então, esta é a consequência. Pode ser parecido com o castigo, mas é completamente diferente abordarmos a situação desta forma, não concordas? Concordo, é completamente diferente, sim. É como eu disse, parte já não é uma autoridade externa que parte a situação. Ela vai perceber que foi um ato dela que aconteceu aquilo. Faz todo sentido mesmo, por mais que seja duro. Se calhar no dia seguinte ela vai ter a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. Vai ser a escolha que ela fizer no dia seguinte, noutra situação parecida, não é? Hoje já Olha, sabes que Adelaide, é para assim, beijinhos. foi isso. Boa noite, Adelaide. Exatamente. Hoje já Isso sabes que também foi é. uma opção tua, não é? Portanto, tens esta consciência. Amanhã, o que é que tu podes fazer diferente? Não é? E depois, e se fizer diferente, o que vai acontecer? Depois também levá-la a pensar, e aqui estamos a trabalhar a antecipação, que é uma das características para funcionar, que é justamente trabalhar isso. Olha, fizeste isso hoje, não é? Teve essa consequência. E se fizer diferente, fizesse diferente, o que poderia acontecer? Eu ia lá abaixo jogar futebol, vou ficar com o telemóvel, perco o telemóvel. Portanto, também ia levar a ter consciência das consequências boas. Mas se envolvemos ela na escolha das consequências de acordo com as situações, caso temos aquelas situações, sabemos que vai acontecer alguma coisa, portanto, podemos trabalhar na antecipação. Isso aqui é uma das características para que a consequência funcione. Na verdade, Eu existem dois aqui ainda tipos de vou consequências. voltar, desculpa, aqui um bocadinho ao exemplo que eu estava a dar, que é uma coisa que eu sinto que em casa com a Joana, que não tem a ver com o brincar com fora, mas sim uma questão de obrigações, de partilha, por exemplo, de que nós em casa, que ela ajuda-me a arrumar a casa, que tem obrigações de arrumar as coisas dela. Portanto, aqui eu não vejo neste contexto em que eu estou a abordar a questão da consequência positiva, porque aqui são obrigações. Se nós queremos ter a casa arrumada, cada uma tem algumas obrigações dentro de casa, não é? E aqui, para mim, aquela questão que eu tinha, fazia-me alguma espécie, então, mas qual é a consequência? Eu vou deixar a casa ficar desarrumada para ela perceber que não gosta? Isto fazia-me confusão. E foi das últimas coisas que eu, de facto, aprendi e que tenho estado a pôr em prática com ela e que vejo que é este conversarmos as duas e percebermos quais são as tuas responsabilidades, quais são as minhas, o que é que acontece, porque eu não quero andar atrás de ti constantemente para pedir para fazeres a tua parte, então o que é que o que é que acontece se tu não cumprires? Não é? E aqui está a funcionar melhor, tentamos ajustar, mas nota a diferença. Olha, ela está a entrar numa relação de uma comunicação assertiva Consideração, não é? e Exatamente. de consideração, exatamente. E por vezes, calhar, Para é ambas preciso as deixar partes. ambas as partes. E já também tem que ensinar valores de cooperação, que é importante. Se duas despacham mais rápido, vão ter tempo. Se mãe e filha despacham a casa, a limpeza, vão ter mais tempo para elas, para fazer as coisas que gostam. Entretanto, por vezes, calhar, é bom deixar o quarto da criança virado avesso, né? para ela perceber as consequências normal. Quando precisa de uma coisa não encontra, por Pois, vezes. em termos da roupa mais, a Mónica diz: estou nesse Não, dilema, isso... Sandra, versão masculina. Aqui com a Joana, não em brinquedos, porque ela já não os usa, mas com a roupa, sim. Está a acontecer, assim, não sabes onde é que está. Olha, tens vários sítios onde procurar. A roupa é ela, a dela é ela que arruma, portanto, ela que vai ver se as coisas precisam de ser Se não lavadas ou arruma, não. portanto, por vezes é preciso. Exatamente, exatamente. É isso É mesmo. para perceber. Isso entra numa questão da consequência. A consequência tem que ser imediata. Na questão do aluno, daquele miúdo que não fez o trabalho, a consequência imediata foi ele não, ou o castigo na altura, a consequência foi não poder ir brincar ou estar com os amigos, não é? Mas também, por vezes, dá outras consequências, tipo, olha, vai ter mais notas, vai ficar com mais trabalhos porque não fez esse, vai ter mau resultado na escola, depois na faculdade, mas, tipo, a criança não vai perceber essa consequência a longo prazo, não é? Mas percebe, Nem quando tem nós. uma nota má, a criança sente-se mal. Tem uma Mas, consequência mas, mas, imediata. naque, mas naquele momento, mas naquele momento não tem. Ela não vai prever que ela não estudou. Pode ser, eu não estudava e tinha boas notas. Portanto, se eu não estudasse, não fizesse trabalho, não, para mim não era pensar que ia ter mais notas. Tipo, não era uma consequência para mim por exemplo, E também se nunca foi para tivéssemos, consequência da minha nunca vida. tiveste?
Mas eu sei que em casa a Joana, por exemplo, que está habituada a ter boas notas e há um teste ou outro em que ela vem com uma nota pior e ela vem a sentir-se mal. Portanto, isso é uma consequência Olha, imediata. Eles não gostam. Catarina, tá. o meu não lhe faz confusão ver o quarto virado do avesso. Eu justifico por ser pequeno, mas vou tentando até conseguir. E se ele andar à procura de brinquedos, não faz. Não se importa estar lá. Nunca aconteceu. Mas os mais pequenos. Teve uma mãe que participou dos nossos workshops que referiu isso, que a criança deixava os brinquedos todos espalhados para a sala. E ela, no fim da noite, propôs pôr a criança para dormir e arrumar os brinquedos. Estava exausta e ele estava sempre a fazer a mesma coisa, sempre a fazer a mesma coisa. Depois aconteceu no workshop, nessas horas que fazemos, a criança estava lá também a espalhar tudo. Entretanto, ela aplicou o que nós falamos, né? Dialogou ali e a coisa, o miúdo de repente começou a arrumar tudo. É verdade, antes do final do workshop ela dizia, já está a resultar. Já está a resultar, que apanhou ali, cara, lá que eu vou aproveitar já, foi giro. E pronto. Mas a consequência a criança tem que ter percepção que é imediata. Ou se não é imediata, é ali próximo, pode ser uma coisa a longo prazo. Nem nós percebemos. Por exemplo, se alguém dissesse, minha madrinha até me dizia muitas vezes, olha, a família é tudo calvo. Se não cuidar do teu cabelo, vai ficar calvo muito cedo, não é? Que eu era muito jovem. Eu não liguei nada. Estou minimamente preocupado com isso. A consequência, hoje eu ando a lutar aqui com os heróis da resistência. Portanto, a consequência tem que ser ali, no ato ou próximo. Depois há umas características que a consequência tem que ter para resultar, para ser efetiva. Ok, a Catarina colocou aqui, pede ajuda para procurar, é muito esperto. Eu digo, vês nessa confusão, não encontras o que queres. Uma pergunta, Catarina. Vai ajudá-lo a procurar? Agora gostava de saber. Se calhar aqui passaria por não ir. Sim, olha, não encontras, eu já te mandei ir buscar, arrumar as coisas, já disse, eu não te sugiro para tu teres as coisas arrumadas, agora eu tenho outras coisas para fazer, não te posso ir ajudar. Diria eu, não sei, o que é que achas? Eu acho que num primeiro momento devemos ajudar a arrumar, a procurar e arrumar, mostrar como se faz. Olha, a minha tia. A tua tia, é suspeita, Cláudia. Tia. Obrigado, tia. Também és linda. Cheio de saudade. Está bem, numa primeira sim, mas depois de continuar a acontecer. Pois eu tenho que deixar mesmo. Tenho que fazer perceber a consequência e por vezes é deixar mesmo aquilo virado avesso. Pronto, mas isso é que a Catarina diz. Já a Catarina diz que o quarto está completamente pantanas e ele não se preocupa. Imaginemos, agora não sei se a Catarina o faz ou não, que ela até que já houve uma vez em que ela esteve com ele, explicou e arrumaram as coisas e a seguir volta a acontecer o mesmo. Qual é que tu achas? Espera aí, antes de ir à Mónica, o que é que tu achas que a Catarina deveria fazer numa situação destas? Se ela ajudou, ensinou como se faz uma vez, sim. Depois a outra tem que deixar-se perder, tem que deixar ele não encontrar as coisas e uma hora ele vai sentir, não te preocupe que uma hora ele vai sentir na pele. Ou aconteceu também com uma outra coach, uma pessoa que fez a mentoria comigo, que o filho achava divertido pegar os puzzles todos e misturar, fazer uma sopa de puzzles. Um belo dia quis brincar e aquilo estava uma confusão, não é? E não conseguiu, e ficou irritada, não sei o quê. Então o que ela fez? Ajudou, separou e teve a trabalhar a consequência. No outro dia, foi lá as amigas e ela começou a querer fazer sopa. A mãe só disse, olha, lembra o que aconteceu naquele dia? Bastou isso. Ela percebeu que aquilo é que ia ficar lá mesmo, essa sopa feita de puzzles. Exatamente. Portanto, lá está, uma hora ele vai sentir mesmo, que vai querer uma coisa, não vai encontrar e vai ter que resolver o assunto. Mas é importante ajudar, mostrar, dar o exemplo é fundamental, sem aquela raiva, né? Porque às vezes ficamos irritados, frustrados. Chega a conversa, olha, e também temos que entrar, chega a conversa, dá o exemplo, a próxima vez vai ter que fazer, o que acontecer de novo vai ter que ser tu a fazer.
senão isso fica assim. Porque eu, É isso. É e, isso mesmo. Porque a Catarina e diz é aqui, eu importante, digo-lhe que vou ajudá-lo a arrumar. Mas isto é aquelas situações que se repetem e repetem e repetem, não é? no momento A tem que, Mónica já diz, eu ensinou. não... Pois, eu não vou ajudar o Pedro, ele desiste e faz outra coisa, não dá o braço a torcer. Se Uma calhar hora, isso uma hora, vai uma ter que hora o dar o Pedro braço a vai torcer. sentir. Uma hora ele vai sentir. Quando tocar mesmo na ferida, que falta uma coisa que ele quer muito, encontra, ele vai. Daí é o momento, mas no momento não de imposição, lá está. Não podemos entrar na raiva, na frustração, vez, ou naquela vez, eu bem Eu não te disse. disse, estou-te sempre a Também te dizer. disse. Não, olha, lembra aquela vez que aconteceu isso? Agora vamos lá. É muito melhor estar organizado, não é? Mas nós também temos essa mania, né? Secretário é uma bagunça. Eu, na minha organização, sou organizado. Eu costumo ouvir muitas vezes isso. Eu sei onde encontro as coisas, não é? É, exatamente. Portanto, se nós somos assim, e o filho, deixa aqui essa Aí bagunça que eu me podemos viro. exigir dos nossos filhos algo que nós não Lá está fazemos. mais uma vez é a linguagem não verbal, é o exemplo que estamos a dar, não é? Quantas vezes eu ouvi isso, ouço muitas vezes. Olha, portanto, é isso. Olha, acontece muitas vezes. A Catarina. Portanto, agora tenho aqui, para a consequência funcionar, precisa ser respeitado 5 pontos. Primeiro, tem que ser relacionadas a consequência. Uma consequência não pode ser que não tem uma coisa que não tem nada a ver. Também, ou posso até acrescentar mais um depois, se já vou lá. Mas a primeira tem que ser relacionada. Se uma criança derruba a chave de leite, de manhã está distraída, derruba, suja lá a mesa, não sei o quê, o pai não vai jogar bola. Hoje à tarde já não brinca com os teus amigos. Ou a mãe, né? Exatamente. Olha, a consequência hoje para você disso vai ser não brincar com os teus amigos, não vai ver televisão? Não. A consequência lógica é ajudar a limpar aquilo. Num primeiro momento vai ajudar, vai mostrar como se faz. Depois a próxima vez que acontecer, ela já sabe como faz. Bora lá. Tem que ser relacionada. Importante de citar que há dois tipos de consequências. A consequência lógica, que é essa que eu expliquei nesse ponto, e a consequência natural. A consequência natural é aquela coisa do, por exemplo, está a chover, eu saio de casa, o tempo está nublado, está a dar chuva, eu saio de casa sem chapéu de chuva, sem roupa apropriada, tomo uma molha, a consequência lógica é ficar molhado, né? E a consequência natural é nos molharmos até ficarmos doentes. Seria uma consequência natural, não é? Até se é natural, acontece. A lógica vai nesse sentido. Depois, a segunda, tem que ser proporcional. O filho derrubou a chave, continua nesse derrubou a chave de leite de manhã. Estava lá na brincadeira com os banhos, derrubou a chave de leite. Faço o miúdo limpar a cozinha toda e lavar a louça toda, de toda a gente. É desproporcional, Um não bocadinho. é? Um bocadinho desproporcional e até nesse sentido de... Já tem um bocadinho de raiva aqui também no meio, não é? Sim. Quem põe um castigo Coisa que... desses não está. Assim, meu amor, Não, agora uma para castigo consequência... vais arrumar a louça toda. Não, consequências. Estamos a falar de consequências, não é Eu sei, castigo. mas quem fazia isso não Mas era. é disfarçado, né? É consequência disfarçada. Tem que ser Exatamente. respeitosa. Temos que respeitar a criança. Não podemos, lá está. A partir do momento que gritamos ou somos agressivos, agora a consequência, estamos a transformar em castigo. Temos que respeitar a criança. Olha, aconteceu, tudo bem, a criança muitas vezes fica nervosa quando faz asneira. Ficam. Quando não Nós percebe, eu derrubo o ficamos tão leite já. nervosos que não nos apercebemos disso deles. Sim, eles Isso é ficam mesmo. nervosos quando derruba a chave de leite, sobretudo se estão habituados com essa, por vezes com a explosão. Aconteceu em casa com os meus filhos, de ficarem nervosos, sem saber o que ia acontecer. Tanto depois como se conseguimos ser consistentes e coerentes, que eles já sabiam, tá bem, tá tudo bem, vamos lá resolver isso. Como A combinamos, Mónica percebe? diz: eu era capaz de dizer para fazer isso, de arrumar a cozinha toda à louça e os azulejos, se calhar também. Já tira a gordura, tá lá o skip, tira lá a gordura Exato. dos azulejos, faz favor, do exaustor. Muito bom. Pois, tem que ser antecipáveis. Essa É talvez seja mais importante, poderosa. Talvez seja sem mais dúvida. poderosa e quando já falamos da Quando é antecipação, possível, claro. quando não podemos prever que alguma coisa vai acontecer, ou uma birra, ou alguma coisa, né?
Nós sabemos que é um padrão, certas situações, podemos antecipar e antecipar, explicar que, olha, vamos fazer isso, portanto, vamos ao centro comercial comprar uma prenda de aniversário do Mano. Prenda para o Mano, vamos entrar, você vai ajudar a escolher, põe a criança a participar, já para ela ter noção que é para entrar, sair, depois tem coisa, depois perceber as consequências disso, né? Se calhar depois vamos lanchar, se calhar se fazer a birra, porque mesmo sabendo que é a prenda para o Mano fazer uma birra, vamos perder tempo ali com aquela situação e já não vai dar para ir para lanchar. Ninguém vai estar no estado para ir conviver ou lanchar, não é? Portanto, antecipável é importante. E disso tudo, lá está, é importante termos aqui o nosso sentimos, para que se calhar cada situação vai ter aqui uma nuancezinha na consequência de acordo com o que estamos a sentir naquele momento. Então, temos que estar presentes e temos que nos colocar bem, respirar é importante. Não reagir, não é? Aquela não questão de muitas vezes nós reagimos em vez de agirmos consoante aquilo que está a acontecer, e isso passa pela gestão emocional, mas que é essencial para nós sabermos lidar bem com os nossos filhos também, conseguirmos ter percepção de como é que nos sentimos, não é? Se adotarmos uma determinada ação, vamos agir assim nessas situações, temos que agir sempre assim, temos que ser coerentes, consistentes, porque elas vão se repetir, essas consequências lógicas não são milagrosas. Havia um momento, lá está, dependendo do nosso estado de espírito, vai haver um momento que vamos saltar a tampa. Vai acontecer, mas isso não pode, isso vai deixar de ser o normal. O normal vai ser, estamos em colaboração com a criança, em consideração e fazer as coisas com calma, com tudo previsto, as consequências boas, as menos boas. Portanto, e a consequência traz uma coisa interessante, porque também estamos com foco na solução. Estamos a educar, a direcionar os nossos filhos, que esse é o nosso papel, é direcionar. Da próxima não é escolher vez, por eles, já como é que poderão fazer diferente? Não é escolher por eles, não é fazer por eles, mas sim direcionar e mostrar que eles percebam realmente as consequências dos seus atos. Obrigada por todos os que assistiram, por quem comentou, obrigada. Espero que tenham gostado. Depois digam alguma coisa, não é? Para nos ajudar. Sim. Olha, a Mónica diz sim, valeu a pena. Ora, dá sempre para repensarmos o que fazemos. Muito grata aos dois. Obrigada, Mónica. Obrigado, Mónica. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Catarina. Obrigada. Pela conversa. Obrigado a todos. Tá. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite.